E aí galera, aqui é o Rui Maurício do Brasil Fantasy Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos falando sobre a semana 7 do Fantasy, a semana 7 da NFL, a tal semana da folga apocalíptica. Exatamente, a Bipocalypse. São diversos times que não irão atuar neste final de semana e que vêm sendo bem relevantes para o nosso Fantasy Football, né? Os Bills não jogam, os Cowboys, Jaguars, Chargers, Vikings e Steelers. Além de fazer esse preview da rodada, trazendo quem tem os matchups favoráveis e desfavoráveis para você montar o seu time sem esses jogadores que provavelmente podem aí estar de folga nessa semana no seu time, principalmente se você está indo bem. Jogadores como Josh Allen, Stephon Diggs, que jogou bem na segunda-feira. A gente tem Ezekiel Elliott fora, Amari Cooper, CeeDee Lamb, Dak Prescott. Nos Jaguars ninguém, não, brincadeira, James Robinson. Nos Chargers a gente tem o Justin Herbert, que ainda tem altos e baixos, mas tem o Mike Williams, que é um dos melhores até agora no Fantasy. Vikings, você vai ficar sem Justin Jefferson, sem Adam Thielen, próprio Kirk Cousins, que vem jogando bem, Dalvin Cook, Najee Harris pelos Steelers, Deontay Johnson. Então são jogadores bem importantes para o Fantasy até aqui e que não estarão atuando nessa semana. Então a gente vai ver aí muitos times bem engraçados nessa rodada. É a rodada onde mais times estarão de folga e pegou ainda muitos times importantes, pelo menos aí. Olha, tem uma penca de jogadores bons mesmo que não irão atuar. Eu acho que não vai ter outra tão complicada como essa de se tratar em questão de Fantasy Football. Mas antes vamos ter que falar desse Monday Night Football da noite de uma segunda-feira e também das notícias, né? Claro, as notícias, principalmente notícias de lesões, como esses caras que se lesionaram no final de semana começaram a semana. Mas primeiro, falar um pouquinho aí do Monday Night Football, a vitória do Tennessee Titans sobre o Buffalo Bills, 34-31, jogão, né? Jogão para fechar a rodada 6. Eu faço Monday Miracle lá no Instagram do Fantasy Futebolista toda a segunda-feira e muita gente precisando aí de alguns milagres de Derrick Henry, de Josh Allen, que o Stephon Diggs atuasse pelo menos, né? Que ele não vinha tendo boas atuações. E muita gente conseguiu aí que o milagre fosse convertido, né? Destaque pro Josh Allen, o quarterback, mesmo perdendo o jogo, teve uma partida excepcional, acabou sendo o melhor quarterback na semana. Nenhum destaque pros running backs, né? O Devin Singletary até atuou teve mais pontinhos no Fantasy, mas não foi um cara relevante. Agora falando em recebedores, sim, né? Tivemos o Stephon Diggs, 9 de 11, 89 jardas, um touchdown para ele. O próprio Cole Beasley, 7 de 9, 88 jardas, um touchdown. Aí se colocando como bons wide receivers nesta semana, né? Emmanuel Sanders um pouco abaixo, mas ainda assim quase bateu as 100 jardas. Não tivemos show do Dawson Knox e ainda por cima tivemos ele com uma possível... Até vou confirmar nas notícias se tem alguma coisa mais nova aí, mas ele estava com uma suspeita de fratura na mão. Até aquela bola sai bem estranha, não sei se é na mão que ele jogou a bola porque ele lançou um touchdown pro Josh Allen, né? Mas ele lançou Nossa, que coisa mais feia, eu acho que até eu consigo lançar uma bola melhor. Do lado dos Titans, do lado vencedor, tivemos um Derrick Henry com 20 carregadas, 143 jardas, 3 touchdowns para ele. Colocaram ele lá no topo, né? 34.6 pontos em half PPR. Simplesmente o melhor running back na semana, justamente no Monday Night Football. Quem esperava que ele não jogasse bem, por mais que a defesa dos Bills vinha segurando as defesas corridas, os ataques corridos adversários, contra Derrick Henry não teve defesa boa que segurasse o Yeti, né? O nosso super Derrick Henry no Fantasy e na NFL, né? Eu, particularmente, coloquei até lá no Instagram, né? Se eu vejo o Derrick Henry vindo correndo na minha direção, eu sou o safety, eu finjo lesão, eu dou um tackle nas nuvens pra não dar de cara com esse cara, porque eu sei que vai ficar ruim pra mim.
O A.J. Brown apareceu, né, 7 de 9, 91 jardas, não teve uma grande pontuação, mas apareceu. Julio Jones acabou se machucando novamente, né, hamstring é complicado. E foi praticamente isso, né, foi o show do Derrick Henry pra cima dos Bills e o show do Derrick Henry na semana 6 do Fantasy. Passando para as notícias aqui, antes de passar para as notícias, aproveita que tá começando o podcast, siga-nos. @fantasyfutebolista lá no Instagram, no Twitter é _futebolista. Também temos a nossa página no Facebook para repostar o que já é postado na nossa nave mãe que fica lá no Instagram, né? Por lá que a gente troca uma ideia no direct, nos comentários. É por lá que tem todos os posts semanais de escalações, trocas, waivers, tudo que eu falo aqui eu falo, claro, mais aqui, né, porque é mais fácil, é mais tempo que eu tenho pra falar com vocês por aqui, mas a gente troca uma ideia bacana lá, final de semana sempre tem aquele dúvidas de última hora. Semana passada acabei fazendo uma live, né, na quinta-feira pra gravar a parte do podcast que eu acabei perdendo, e terminei com algumas perguntinhas, foi bem legal, a galera interagiu bastante, eu tô pensando seriamente em continuar, inclusive mandar uma mensagem pro Dr. Fábio, no podcast da segunda-feira, comentei sobre a questão do Kareem Hunt, e ele me deu uma aula, eu pedi pra quem soubesse da questão do Kareem Hunt agarrar a panturrilha, e isso classificar como uma possível lesão de Aquiles, e o Dr. Fábio aí me mandou um direct lá com um áudio me explicando perfeitamente, muito obrigado. Show de bola, sou um homem hoje mais esperto, mais esperto não, mais inteligente, esperto não é uma coisa muito, eu pelo menos não acho esperteza uma coisa legal, acho inteligência uma coisa bacana, e agora eu sei que um cara pode realmente ter problema de Aquiles, porque conforme ele me explicou, muitos atletas sentem como se fosse uma pedrada na panturrilha, seja ela na parte mais baixa ou mais alta da panturrilha, e acaba sendo quando o tendão realmente estoura, né? É como se o jogador sentisse uma pedrada. Então sim, aquele lance que eu vi e comentei com vocês que ele agarra a panturrilha e me pareceu muito uma lesão de panturrilha, pode sim ser considerada um Aquiles. Então, obrigado novamente, Dr. Fábio. Obrigado pela interação aí, a gente vai sempre conversando lá. Seguindo, além do Instagram, Facebook, Twitter, assine o podcast e mande para seus amigos. Estamos disponíveis em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e em outras diversas plataformas. Então tem para todos os gostos, para todas as formas de se escutar esse podcast. Seja você que está dirigindo e ouvindo no carro, lavando a louça, fazendo comida. Então vamos se preparar para a semana 7, que vai ser uma semana bem complicada. Eu até vejo pela galera que essa semana tá interagindo pra caramba. Lá tem muita gente com dúvida do que fazer nessa semana apocalíptica de folga de vários times aí do Fantasy Football. Mas seguindo aqui as notícias, pra gente também não se estender demais, tivemos algumas notícias aí relevantes, né? Principalmente as mais impactantes. A questão do próprio Kareem Hunt, ele deve perder algumas semanas, foi confirmado isso. Ele deve ir para Injured Reserve. Acho que até comentei essa situação, mas só para frisar bem, acabou sendo um problema na panturrilha mesmo. Muito ótima notícia que tenha sido uma lesão de panturrilha, porque Aquiles, olha, a gente falou bastante sobre Aquiles com a lesão do Cam Akers, né, da possibilidade daqui a pouco o cara nunca mais retornar, pelo menos a nível que ele poderia jogar novamente ao nível que ele vinha jogando. O Nick Chubb também com problema na panturrilha está oficialmente fora do jogo desta quinta-feira. Nessa quinta-feira o time enfrenta o Denver Broncos e deve ir com D'Ernest Johnson, Demetric Felton. Eu acho que vai ser um backup, mais um cara para atuar como mais recebedor. Quem acabou indo atrás precisava de running back para essa semana, teve uma chance aí com o D'Ernest Johnson. Eu acho que ele vai ter volume. Eu não sei se ele vai ter uma pontuação interessante, mas vamos olhar pelo Khalil Herbert na semana passada, né? Ele tendo o volume, sendo o lead back do time, o grande workhorse, o número 1, o cara que deve receber o maior volume, ele pode ter sim uma pontuação até interessante. Na semana passada, Alex Collins não teve tanto, né, na possibilidade que ele teve na semana retrasada, na verdade. Mas quem sabe, nessa semana apocalíptica tudo pode acontecer. E quem também tá fora desse jogo, que notícia pros Browns, né? Baker Mayfield, comentei que ele tinha um problema no ombro, está fora do jogo nessa quinta-feira. Quem vai jogar, quem é o titular é o Case Keenum. Assim,
isso é uma coisa boa para quem tem a defesa dos Broncos, né? Que vai pegar um Case Keenum sem ritmo, porém, vale lembrar, Case Keenum foi o quarterback dos Vikings quando o Kevin Stefanski estava por lá. E que ele conhece bem o Case Keenum e com certeza não vou colocar ele numa situação ruim. Se tivesse os running backs seria muito mais fácil, né? Mas ele vai dar um jeito de atuar, que a defesa atue bem também contra os Broncos. A gente não sabe se o Teddy Bridgewater joga ou não também. Então tem toda essa situação para esse jogo de quinta-feira à noite. Outras notícias aqui, tivemos o Lamar Miller. Agora ele já trocou algumas vezes de time nessa temporada, né? Agora ele está no Saints. Ele chega para o Practice Squad do Saints, então outra oportunidade aí na carreira, mas ainda sem muita relevância. Jacob Eason foi liberado pelos Colts, ele que chegou a jogar, né, nessa pré-temporada. Ele não chegou a ser titular, ou foi no jogo que o Carson Wentz... Eu acho que ele teve alguns snaps, né, nessa temporada, mas foi liberado pelos Colts, então não gostaram muito do que viram. E o Le'Veon Bell foi promovido ao roster de 53 homens, lá do Baltimore Ravens. E isso para mim também não é muito relevante, como eu falei na segunda-feira. Não gostei muito do que eu vi do Le'Veon Bell, na verdade não vi nada demais dele. Agora, outras notícias: Tre'Quan Smith, do New Orleans Saints, está designado a retornar da Injured Reserve. Não é certeza que ele volte nesse final de semana, mas a princípio pode estar disponível. O Paris Campbell, como eu falei, ele teve um problema no pé no último jogo e foi colocado na Injured Reserve. Então, acabou a temporada, eu acho, pra ele, né? Não, assim, que é complicado. O Paris Campbell sempre teve um potencial muito grande, mas nunca conseguiu se dar bem com as lesões. Dawson Knox, como eu falei, ele realmente quebrou a mão e, a princípio, ele não deve estar liberado para a semana 8, que nessa semana o time está de folga e isso não se sabe ainda, não tem um tempo de recuperação oficial. O que a time fala é o quanto antes melhor. O quanto antes for possível, ele irá estar retornando para a equipe, mas ainda não se sabe a questão dele. Tem a semana de bye, ok, só que na semana 8 ele ainda não está confirmado com o retorno. Baker Mayfield já comentei, Saquon Barkley com problema no tornozelo ainda não está disponível nos treinamentos, não participou dos treinamentos. Kadarius Toney também lá no New York Giants não participou dos treinamentos. Kenny Golladay também não, com problema no joelho. Kadarius Toney é no tornozelo. O Darius Slayton também perdeu novamente os treinamentos com hamstring, problema aí muscular na coxa. Praticamente a Injured Reserve é o time dos Giants, né? O Giants Reserve, vão mudar o Injured para Giants o nome. Tyreek Hill perdeu os treinamentos nessa quarta-feira, ainda não sabemos a sua real situação, pode ser apenas uma questão mais de descanso mesmo para o jogador, mas questão de monitorar, né? Nunca se sabe. T.Y. Hilton, que acabou começando bem, teve uma lesão no quadríceps e perdeu novamente o treinamento nessa quarta-feira. Ainda não temos certeza se ele irá participar do jogo no final de semana. Questão de monitorar também, eu tenho certeza que tem muita gente que acabou pegando ele. Por uma questão da semana complicada aí né, com todas as situações. Oficialmente, para quem tinha alguma dúvida sobre quarterback de Houston Texans, dos Texans, né, que o Tyrod Taylor poderia retornar, foi falado alguma situação nesse sentido, mas não, Davis Mills segue sendo como titular da equipe dos Texans. Antonio Brown não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. A princípio ele sofreu uma lesão no tornozelo no último jogo contra os Eagles. Ainda não se sabe se ele estará disponível para a semana 7, então vamos monitorar essa situação. Antonio Gibson também não participou dos treinamentos. A princípio ele agravou a situação da sua canela, né? Ele está com um problema ósseo na canela e agravou isso na última semana. Eu assim diria que pela situação e pelo que eu li a respeito, tendo o Antonio Gibson em ligas que eu preciso vencer, eu não tô muito assim, tô receoso pra caramba com essa situação. Eu acho que o Antonio Gibson não deve jogar na semana 7, quase certeza. Quando é que é a semana? Semana 9, semana de folga de Washington. Eu não sei, cara,
eu tô desconfiado que ele possa perder um certo tempo. E aí o J.D. McKissic assume, e com a possibilidade também do Jared Patterson aparecer. Terry McLaurin com hamstring também não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Se ele estiver a 100% na sexta, com certeza ele joga no final de semana, então vamos monitorar também esta situação do Terry McLaurin. Ricky Seals-Jones com problema no quadríceps também não participou dos treinamentos, ainda não se sabe a gravidade, ainda não se tem uma situação oficial quanto a participação dele ou não no final de semana, mas aí é complicado. Se ele não estiver jogando, eu não sei se apostaria em algum outro jogador, porque a gente tem no elenco John Bates, Sammy Reyes, que é o chileno, entrou na equipe essa temporada, e o Jay Sternberger, que chegou alguns dias atrás via Green Bay Packers. Outras notícias aqui, Latavius Murray com problema no tornozelo também não participou dos treinamentos nessa quarta-feira, e é muito provável que ele não jogue, tá? É muito provável que ele não participe nesta semana 7, sendo assim, eu acredito que Devonta Freeman deve ganhar o maior volume neste momento, eu vejo ele à frente dos demais, com talvez Le'Veon Bell e Tyson Williams praticamente irrelevantes nesta semana. Pra minha infelicidade, né? Eu que apostei no Tyson Williams, acho que ele fez por merecer, mas o John Harbaugh não. O Sammy Watkins também não participou dos treinamentos em Baltimore nesta quarta-feira. Hamstring, não sabemos a gravidade, mas Sammy Watkins vale a pena ter ele no elenco. Eu não sei até que ponto, ainda mais agora se o Con Bateman começando a jogar, daqui a pouco tendo mais volume a partir do próximo jogo, e mostrou coisas boas na última semana, então acaba que Sammy Watkins pode cair aí para terceiro e ser praticamente irrelevante. Curtis Samuel com problema na virilha não participou dos treinamentos, ainda acho que ele não volta nessa semana, para quem conta com ele. É outro jogador aí para monitorar a longo prazo, também descarto qualquer situação de ter ele no elenco, não sei se eu droparia, mas é complicado ficar com um peso morto no elenco que não vai te render nada, e tu não sabe se quando voltar tu vai ter coragem de escalar. É sempre assim, né? Eu falo pro pessoal muito, o pessoal me perguntou já sobre o Rashad Bateman. Cara, eu gosto de esperar uma semana pra ver. Se ele for incrível, eu coloco ele na semana seguinte. Se ele não for incrível, foi bem, mas não foi incrível, eu gosto de ver um pouquinho mais. É assim, até eu sentir confiança nos jogadores. O Odell Beckham Jr. está questionável para o jogo desse Thursday Night Football, essa quinta-feira. E assim, a situação do Case Keenum vai ser complicada se não tiver também o OBJ por lá. Quem foi atrás do Donovan Peoples-Jones pode ser que ganhe aí de repente mais uma semana de utilização do wide receiver. Como eu falei antes também, o Teddy Bridgewater está questionável para o jogo dessa quinta, com problema no quadríceps e no pé. Então, quem sabe aí a gente vai ver Drew Lock novamente com o capacete dos Broncos atuando como titular. O Noah Fant, que foi colocado, teve um injury report sobre o pé dele, foi retirado esse report, então ele aparentemente está liberado, deve jogar. Para quem se preocupou aí com o Noah Fant nessa semana, liberado, não se preocupe, pode colocar a campo. Eu acho que pode ter um volume interessante até com Drew Lock, mesmo com Drew Lock, né? Nada que me preocupe. Malcolm Brown treinou de forma limitada, mas também não com muita relevância, né? Ele que é o backup do Myles Gaskin. TJ Hawkinson não participou dos treinamentos nesta quarta-feira, com problema no joelho. Não se sabe ainda se ele está bem para jogar na semana 7, se é só uma questão de descanso, mas outra situação para monitorar. Ele que até teve uma recuperação na última semana, né? E de pontos no Fantasy, mas perder ele na semana seguinte já com um início tão promissor, né, e nada. Trey Lance com problema no joelho não participou dos treinamentos nessa quarta-feira, lembrando que o time esteve de folga na última semana e volta nesse final de semana. Jimmy Garoppolo sim participou de forma limitada, então não se surpreenda de ver Jimmy Garoppolo como titular no Sunday Night Game contra os Colts. A gente tem o Terrace Marshall com uma concussão que ele teve no final de semana, ainda não treinou, não é condição para daqui a pouco não jogar no final de semana, principalmente ligas que está precisando de uma aposta mais profunda. Se ele sair do protocolo de concussão, ele deve ir a campo. Allen Robinson não participou dos treinamentos nessa quarta-feira, com aparentemente uma lesão no tornozelo. Não sabemos ainda qual que é o status dessa situação, vamos monitorar também. Julio Jones
perdeu o segundo treino seguido na semana, né? Jogou na segunda-feira à noite, não esteve nos treinamentos ontem e não esteve nos treinamentos hoje, por a questão do hamstring, né? A lesão na coxa aí, que já vinha incomodando ele, e eu ligo um sinal quase vermelho pro Julio Jones. Rob Gronkowski, problemas aí nas costelas, ainda não treinou, ainda não participou dos treinamentos. Se ele não jogar, eu acho que vale a pena uma aposta aí no O.J. Howard, principalmente no O.J. Howard, não no Cameron Brate. Eu acho que o Howard pode ter mais uma semana interessante. E para quem busca aí uma chance com backups, alguma coisa nesse sentido, Sonny Michel, problema no ombro, não treinou nesta quarta-feira. Também vamos falar de opções de trocas para essa semana 7 do Fantasy. Mercado do Fantasy. Você já conhece a Fanática Sport Nation? Ainda não? Então não perde tempo. A Fanática, para você que não sabe, é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasnation.com.br. Siga a Fanática no Instagram, Fanática Sport Nation, para ficar de olho em todas as novidades, sempre tem coisa nova. O pessoal agora com a temporada tá a 1000, cada pouco tem uma arte nova saindo, então segue o pessoal lá que vale a pena mesmo. E acesse o site, né, fanaticasnation.com.br, utilize o cupom FF10 para ter 10% de desconto, seja para uma compra para você, uma compra de presente, já garante daqui a pouco aí o Natal, né, aproveita os 10% de desconto, acessa lá fanaticasnation.com.br e dá uma olhadinha nas artes, são bem bacanas. Se não tem do seu time ainda, calma lá que logo logo vai aparecer. Falando em opções de compra e venda nessa semana, quem são jogadores que, na minha visão, são interessantes para se vender nesta semana 7 do Fantasy Football? Um deles, Kenyan Drake. Eu acredito que em muitas ligas ele está em seus rosters, né? Se você apostou nele, você ainda não tinha dropado, apesar dos jogos bem abaixo do Kenyan Drake, sem muitas opções. Nessa semana ele não teve um volume grande, mas ele acabou saindo com um touchdown e acabou tendo uma pontuação elevadíssima para pouca produtividade que ele teve. Por isso, eu acho que ele pode vir a ser um alvo interessante naquelas ligas em que a galera, principalmente, está precisando de running back. Daqui a pouco, olhando mais para uma questão de pontuação, acha que ele fez mais pontos que o Josh Jacobs, ele é mais importante. Não, ele teve menos volume. E se você conseguir ganhar algo em cima dessa semana, se você segurou ele até aqui, eu vinha colocando ele numa liga toda semana, né? Ele era meu running back 2, para ter uma ideia, saindo do draft da equipe. Foi um time que eu fiz elite running back, um running back cedo, depois fui pegar running back mais tarde apenas. Escalei ele quase todas se não todas as semanas, quase todas. Quando é que eu não escalei ele? Semana passada. Eu ia ganhar o jogo? Não, mas é uma sacanagem tu olhar pro teu banco, 20 pontos no banco, parado. Mas paciência. Então, uma opção Kenyan Drake, uma outra opção, um outro running back, Khalil Herbert, do Chicago Bears. A gente pode ter a volta, não vi se foi confirmada a volta do Damian Williams nessa semana, acredito que sim, deve sair do protocolo de Covid, e a gente tem aí o Damian Williams numa situação que ele deve voltar a ter o volume principal da equipe. Como comentei ainda na outra semana, Khalil Herbert, mesmo com o Damian Williams, tinha tido um volume bem interessante, foram 18 carregadas junto com o Damian Williams. Acho que o Khalil Herbert fez também por merecer estar ali participando, mas eu tenho medo que ele não seja tão relevante, não seja tão interessante para o seu time neste momento. Eu acho que com a situação que ele foi bem, chamou atenção, muita gente não está muito dando bola, tem gente que pensa que ele vai se tornar o running back 1, eu acho que ainda é cedo, eu acho que o time apostou antes no Damian Williams, eu acho que vai continuar apostando no Damian Williams. Há a possibilidade do Khalil Herbert ser o número 1 a partir de agora, à frente do Damian Williams, até que o David Montgomery volte. Sim, há a possibilidade, mas eu acho que isso não deve acontecer, pelo menos já para essa partida, né? E aí logo mais para frente a gente deve ter a volta do Montgomery, e aí esquece Khalil Herbert ou Damian Williams no caso. Mas eu acho que ele não vai ser tão relevante como ele pode ter sido na última semana. Tem um confronto nessa semana complicado contra a Tampa Bay. Então, se você conseguir algo mais confiável,
utilizando ele na troca, acho interessante. E um outro cara, esse sim, é mais para você aproveitar o nome e se desfazer desse cara o quanto antes. Robbie Anderson, do Carolina Panthers, wide receiver. No último jogo, chegou certo momento, no finzinho da partida, que ele estava 1 de 9. Uma recepção em 9 tentativas. E vários drops, não foi assim, teve lançamento alto e tal, que foi na direção dele, foi target para ele, mas ele não ia agarrar, o Sam Darnold estava jogando fora a bola. Mas ele teve muitos drops. É aquela coisa de tu já, quando vai agarrar a bola, já querer sair correndo, já querer aproveitar o momento, e aí tu esquece que tem que terminar de agarrar a bola para fazer isso. E ele teve muitas jogadas assim. No fim acabou com 3 recepções em 11, um touchdown, não chegou nem a 10 pontos, foram 11 jardas na partida, e no início do campeonato ele não tinha volume. Aí ele começou a ter volume, ele começou a não agarrar a bola, ele simplesmente não é um cara confiável. E um cara confiável vai começar a perder espaço. Daqui a pouco um Terrace Marshall retorna. Um Christian McCaffrey, quando voltar, esquece o Robbie Anderson. Muito provavelmente, com o Christian McCaffrey de volta, o Robbie Anderson tenha menos volume ainda, que era como começou a temporada. O Robbie Anderson com pouco volume e o Christian McCaffrey com muito volume. Então aproveita agora para se livrar dele, do que tem um peso como esse no time, e tu daqui a pouco colocar numa partida e ele não fazer mais do que nada. Simples assim. Negativar ele não vai, né? Mas também não vai ajudar. Que não ajude outro time, né? E opções de compras para essa semana. Um deles, Justin Jefferson, do Minnesota Vikings. Essa temporada não tá tão boa como na temporada passada. E isso, para quem escolheu ele alto, achando que ele ia ter mais um ano, a gente falou. Isso acontece. Ele fez uma temporada excepcional. Muito difícil dele repetir o mesmo feito. O Adam Thielen vem se destacando. As defesas estão mais de olho no Justin Jefferson. Mas eu acho muito interessante, principalmente, essa dica é para... Essa é a próxima. São dicas muito valiosas para ligas Dynasty. Por quê? Porque são jogadores jovens, esse que eu vou falar também próximo, e eles vão te dar mais consistência no futuro. Um Justin Jefferson, por exemplo, é muito, muito interessante numa situação como essa. Daqui a pouco, um time que não está lá muito bem, mas ainda tem condições. Daqui a pouco tu consegue trocar ou um time que está brigando lá para cima, teve algum jogador machucado. Tu pode mandar um Adam Thielen mais um jogador em Liga Dynasty pelo Justin Jefferson, e tu vai ter feito uma baita troca. E o cara não vai se sentir tão mal, porque ele vai continuar competindo com o Adam Thielen, né? Tendo o Adam Thielen no time, vai conseguir de repente ganhar aquilo que ele está tentando ganhar, e você vai garantir, principalmente se tu tá aí, já não começou bem, já quer tentar garantir um futuro, trocar por um jogador jovem para começar a montar sua equipe novamente a partir da próxima temporada. Outro cara que eu falei novo também, que vale a pena, é o DJ Moore. Começou muito bem, tem potencial, é um cara sensacional. Tu vê o Robbie Anderson e ele jogando, tu vê a diferença, é surreal, assim, é gritante. Claro, o DJ Moore também muito mais novo, e essa dica também, como eu falei, muito boa para ligas Dynasty. Eu acho que as últimas 2 semanas ele teve uma pontuação baixa, mas ele não teve em campo ele mostrou muito mais do que a pontuação refletiu no Fantasy. Então ele deve continuar tendo volume, ele vem tendo volume. E as 2 semanas, às vezes, a pessoa passa aquele mesmo filme que já passou outras vezes com o DJ Moore. Ele tem jogos que parece que ele vai ser o cara, e aí depois ele deslancha, ele desaba, ele não consegue mais reverter a situação. Mas eu acho que não. Eu acho que o DJ Moore é um cara real, é um cara que realmente vai fazer a diferença, não só nessa temporada, como nas próximas também, lá para os Panthers. E uma última opção aqui é para você que está preocupado com o seu tight end. Eu acho que é uma possibilidade enorme, porque quem tem o Zach Ertz, quem conseguiu pegar ele, tem aquela pulga atrás da orelha. É o Arizona Cardinals. Trocou por ele, ok, mas o Arizona Cardinals não usa tanto tight end. Que ele pode estourar? Pode. Então, com essa possibilidade de estouro, é a última chance agora de comprar. Porque se ele for bem na próxima semana, ninguém vai mais querer vender ele. É que nem um Dalton Schultz da vida. Até 2 semanas atrás, até tinha a possibilidade de tu ir atrás do Dalton Schultz e o dono dele vender para aproveitar o momento. Hoje o Dalton Schultz está numa posição que tu não quer nem vender. A posição de repente uma troca envolvendo um Travis Kelce, ele mais algum jogador bom, né, pelo Travis Kelce, até tu pode conseguir uma troca nesse sentido. Mas em situações normais ninguém vai querer vender um Dalton Schultz. Mas um Zach Ertz sim. Quem tem ele, daqui a pouco tava lá parado no elenco. Pode ser que ele tenha ainda um gás aí para queimar lá nos Cardinals, equipe que vai disputar, que vai competir bastante, e que é um outro grande alvo
pro Kyler Murray. Quem tem, já aproveitando, quem tem DeAndre Hopkins, eu vi muita gente preocupada essa semana com seu baixo volume. Se acalme um pouco. Não faça nenhuma loucura, não venda ele abaixo do preço. Ele fica dependente de touchdown, ele não é tão dependente de touchdown assim. Tem muitas bocas para alimentar? Tem, mas eu me queimei ano passado por não acreditar no DeAndre Hopkins. Achar que era muita boca no ano passado e me dei mal. Ele foi um dos melhores wide receivers da temporada. Então eu não vou cometer o mesmo erro com o DeAndre Hopkins nesse ano. Eu gosto de ter ele no meu time, por quê? Porque ele tem o potencial de ganhar a semana pra mim. Dependente de ter pouco volume ou mais volume. Era pra falar só de trocas, compras e tal. Acabei falando de muito mais coisa aqui nessa sessão. Vamos falar dos matchups favoráveis e desfavoráveis agora aqui no podcast Fantasy Futebolista. Preview da rodada. Vamos lá então trazer aqui para vocês os jogadores, melhor dizendo, que tem confrontos favoráveis, desfavoráveis e também as minhas apostas da semana. Eu tava dando uma olhadinha semana passada, olha, 3 de 4, hein? Eu só não me dei bem aí no Trevor Lawrence, mas Leonard Fournette, que era a minha aposta, até fiz a live lá, eu disse, galera, bota o Fournette agora, vai jogar contra os Eagles, é verdinha. Zach Ertz fez o touchdown, disse que ia fazer touchdown, fez o touchdown. Teve pontuação de tight end 1, não foi um espetáculo, mas teve uma pontuação de tight end 1. Tá valendo como aposta. E também o Stephon Diggs, eu disse que seria o jogo e ele me deu retorno, né? Depois ele mandou um WhatsApp também ali agradecendo a confiança. Mentira, né? Mas era minha aposta. Então 3 de 4 semana passada. Quando vai mal é melhor ficar quieto, né? Mas quando vai bem é bom falar. Vou dizer pra vocês que prestação de contas eu já fui de no passado ficar querendo fazer. Mas assim, é complicado, porque tem semana que tudo dá errado, o mundo vira de cabeça pra baixo, tu vai se dar mal, e numa dessas a galera acaba perdendo a confiança. Então, o Fantasy é uma continuidade e sempre tem aquela possibilidade daquilo que se projeta não acontecer. Então, damos as dicas pensando sempre no melhor, naquilo que eu faço no meu dia a dia aqui, nas minhas ligas, no que eu faria, sempre quando alguém me pede lá no Instagram, fulano ou fulano, aquela respirada, se fosse meu time, quem que eu ia querer escalar? É mais ou menos essa pergunta que eu me faço, quem eu escalaria, esse ou esse? É basicamente isso, eu tô botando o meu junto no fogo. Muitas vezes eu acho engraçado. Eu tô assistindo um jogo, eu comemoro que um cara fez um touchdown e eu nem tenho ele no meu time. Mas eu sei que 2, 3 caras às vezes me perguntaram sobre o jogador. E aí eu fico pensando, putz, esse cara aí, eu disse pro pessoal escalar, se realmente seguiram a minha dica, eles estão se dando bem agora. E aí eu não tem ninguém que eu dei a dica no time e tô feliz por ter dado uma opinião correta. Mas seguindo, vamos falar aqui sobre quem tem matchups favoráveis e desfavoráveis, começando pelos quarterbacks. Quem tem os matchups favoráveis? Vamos começar a se enrolar aqui também, não, né? Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, enfrenta o Washington Football Team. O Washington vem sendo uma equipe que vem cedendo pontos para quarterbacks adversários. E o Aaron Rodgers tem sido aquele 8,80, né? Ele tem jogos melhores, jogos nem tão bons assim, mas principalmente falando em fantasy, não tá bem colocado como quarterback no fantasy, mas nessa semana deve aí dar conta do recado. Outro cara que tem tudo, eu tô com medo, não sei porquê, mas ele tem tudo pra ter uma semana ótima, tem tudo pra ser um ótimo achado em waivers, tava disponível em diversas ligas porque estava de folga. Ryan Tannehill tava de folga. Jogou segunda-feira, tava de folga, tô viajando, tô batendo as bolas. Tava disponível em alguns waivers o Ryan Tannehill, e ele tem um jogo dessa semana contra os Chiefs, contra os Kansas City Chiefs, em casa. Alta possibilidade de pontuação boa aqui por Tannehill. Eu, assim, acho que ele vai ter uma boa pontuação. Tenho medo porque tudo indica que ele vai ter uma boa pontuação e às vezes dá errado. Mas ele é um cara que você escala tranquilamente. Eu até, em ligas que eu vi que ele estava disponível, eu estava sem quarterback para essa semana. Foi a minha tentativa 1, foi o Ryan Tannehill. Então, boas expectativas aqui com ele. Outro cara que também estava disponível nos waivers, é uma opção de streaming nessa semana. Foi uma opção de streaming nessa semana aqui no podcast do Fantasy Futebolista. Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons, enfrentam os Dolphins em Miami.
Matt Ryan vem descansado, né? Vem de uma partida que ele fez, uma partida boa, onde ele acionou muito Kyle Pitts. Foi bem interessante aí para os Falcons, para o restante do campeonato dos Falcons. E eu acho que ele pode ser aí um dos bons jogadores, principalmente por estar disponível nos waivers. E os caras que têm jogos complicados nessa semana na posição, um deles, Lamar Jackson, enfrenta o Cincinnati Bengals. Você não vai deixar de escalar ele, mesmo com confronto difícil, então nem dá bola aqui para essa situação. Davis Mills enfrenta o Arizona Cardinals, fora de casa. Nem pensar em colocar ele na equipe. Eu tenho ele lá no Scott Fishbowl. Não vai para escalação, nem me pagando nessa semana. E o Joe Burrow, né, que enfrenta como falei ali, enfrenta o Lamar Jackson, enfrenta o Baltimore Ravens em Baltimore, e eu acho que ele vai ter um dia, se não for uma noite, complicado. E eu prefiro evitar, nesse sentido, o quarterback do Cincinnati Bengals. Quem que é a minha aposta da semana na posição de quarterback é o Jameis Winston, do New Orleans Saints, enfrenta o Seattle Seahawks em Seattle, mas fez uma semana boa antes da semana de folga, teve mais uma semana para se preparar. Que acione bem o Marquez Callaway, que também vai ser um nome que eu vou falar daqui a pouquinho aqui no matchup favorável. Pra mim é minha aposta. Na semana passada eu errei no quarterback, nem lembro quem eu botei. O Trevor Lawrence, acabei de falar, não lembrava. O Jameis Winston tem uma possibilidade, era outra opção nos waivers aqui disponível. Se você não conseguir um Matt Ryan, um Ryan Tannehill, o Jameis Winston é sim uma possibilidade nessa semana, e é um cara que ninguém tá dando bola. Bom, enfim, não preciso entrar em detalhes. E ainda mais pela semana de folga, acabou que não pontuou na semana passada, não chamou atenção, é um nome fora do radar e pra mim é a minha aposta nessa semana, tirando esses jogadores aí que tem os melhores matchups. Posição de running back, melhor matchup vai pro Damian Harris, que enfrenta a defesa do New York Jets, que vem sendo amiga dos running backs adversários. Então Damian Harris voltou a ter participação. A gente teve o Ramondre Stevenson tendo uns pontinhos, mas com menos volume, quem sabe em ligas mais profundas e onde você precisa de um running back, já que o seu titular não está jogando. Pode ser uma opção viável também, interessante. Aaron Jones tem uma semana boa, então tanto ele como o A.J. Dillon pode ter uma semana boa contra o Washington. É até estranho falar aqui uma defesa contra a defesa de Washington no jogo corrido, porque eles têm uma linha defensiva, uma das melhores da liga, bem montada, mas não está funcionando. Então Aaron Jones pode ter uma pontuação excelente nessa semana. Todo o ataque, na verdade, dos Packers, tirando o Tonyan, que está sumido, todos eles estão aqui com matchups favoráveis, né? A defesa de Washington vem aí facilitando a vida do ataque adversário. E outra defesa que vem facilitando o jogo corrido é a defesa dos Eagles, né? Agora ela está aqui no top 3 de matchups favoráveis, não posso usar o running back, não posso usar o cheat do running back que joga contra os Eagles como opção de aposta. Eu fiz isso semana passada e deu no que deu, né? Nessa semana, Josh Jacobs tem um confronto contra essa defesa e ele deve fazer muito ponto. Eu acho que ele vai ser... Na semana passada eu dizia para não escalar ele, no fim os dois running backs tiveram uma pontuação excelente contra os Broncos, mas nessa semana eu tenho certeza que ele vai ter uma pontuação boa. E o Kenyan Drake não deixa de ser uma opção viável nessas ligas onde você não está com seu running back titular. E quem tem confronto desfavorável, um deles, Khalil Herbert, do Chicago Bears, enfrenta o Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. Pode ter a volta do Damian Williams aqui. Eu quis destacar o Khalil Herbert por ele hoje, atualmente, ser o cara desse backfield. Se o Damian Williams não estiver disponível, que eu acho que vai estar. Não vi nenhuma notícia a respeito, mas deve sair do protocolo uma semana depois. O jogo não é favorável. Se o Khalil Herbert for sozinho, eu acho que vale a pena utilizar ele. Agora, se for o Damian Williams junto, eu prefiro analisar as outras opções. É o caso também aqui do Elijah Mitchell, né, que também tem um confronto difícil contra os Colts. Joga em casa, pelo menos, semana de bye, então vem de folga. E quem sabe aí ele pode ter uma semana, mesmo num confronto difícil, uma semana interessante nessa semana 7. Nada de Trey Sermon, esquece Trey Sermon. Eu não sei se o Jamichael Hasty vai estar disponível. Ele pode vir a ter uma divisão aí com o Elijah Mitchell, se ele estiver disponível. Mas a princípio o Elijah Mitchell
não teria problemas de escalar ele aqui também. E outros caras que vêm se anulando, né? Melvin Gordon e o Javonte Williams, eles encaram os Browns nessa quinta-feira, então se você está ouvindo, deu tempo de ouvir o podcast. Eles estão assim, se fosse um só jogador, eles estariam fazendo uma boa campanha. Mas os dois não estão conseguindo contribuir. Eu acho que a longo prazo o Javonte Williams ainda vai ter mais carregadas, mas o Melvin Gordon tá ali e acaba que segurando um pouquinho o potencial do Javonte Williams. E minha aposta da semana é mais uma vez Cordarrelle Patterson. Não foi ele semana passada porque ele estava de baile, foi na outra semana. E nessa semana é de novo, encara os Dolphins em Miami. E assim, o Cordarrelle Patterson hoje a gente pode dizer que é um running back onde ele é running back confiável. Como um running back 2, pra mim toda semana ele vai ser escalado. Porque se ele não produzir pelo jogo terrestre, ele vai produzir pelo jogo aéreo, mesmo daqui a pouco que não faça touchdown. Mas do jeito que ele está sendo utilizado, eu não duvido esse cara sair com um touchdownzinho toda semana, ou a cada 3 semanas falhar uma. Ele realmente está sendo utilizado, então vale a pena aí essa aposta no Cordarrelle Patterson, até por uma troca. Daqui a pouco, se você está buscando um jogador nesse sentido, sem nome, sem ser muito caro, mas efetivo. Wide receivers, Calvin Ridley é o cara que tem a melhor matchup na semana, enfrentando o Miami Dolphins. Por isso também que o Matt Ryan também tem uma possibilidade boa. A gente espera que ele não jogou em Londres, né? Mas ele tinha tido uma semana boa antes. Que ele tenha novamente uma semana interessante. Tomara, eu tenho ele em muitas ligas, eu tô torcendo para isso aqui acontecer. Davante Adams e companhia que enfrenta o Washington Football Team. Quando eu falo companhia, eu digo na questão de profundidade, você pode dar um tiro no escuro aí no Allen Lazard, em quem mais? No Allen Lazard, no Randall Cobb. Eu ia falar o Marquez Valdes-Scantling, mas ele não tá na injured reserve. Então Davante Adams pode ter um jogo fenomenal. É isso que eu queria dizer. E os outros jogadores podem acabar saindo ali com uma big play. O Randall Cobb mais para uma questão mais de posse de bola, pode acabar tendo uma pontuação boa. Então, principalmente Davante Adams. Os outros são mais um tiro no escuro, mas um tiro capaz de acertar o adversário nessa escuridão. Marcus Callaway, comentei ali que a minha aposta é o James Winston, e o Marcus Callaway pode ajudar esse James Winston a ser um bom produto nesta semana para o nosso Fantasy Football. Marcus Callaway teve uma semana boa antes da semana de bye, fez um touchdown bem bacana, teve 4 de 8, claro, ainda tem que agarrar melhor a bola, mas contra Seattle Seahawks sempre se tem essa possibilidade de ter aí um wide receiver se destacando. E quem tem confronto desfavorável? Um deles, Devonta Smith, Quez Watkins de repente, porque o Jalen Reagor, se você ainda está insistindo nesse erro, pare agora. O Jalen Reagor, assim, não vem jogando bem. Teve interferência nele, ok. Ele vem brigando com a torcida pegando no pé dele pra caramba e ele respondendo, coisa de jogador. Eu digo isso no futebol, o jogador que responde para torcedor no campo é medíocre, ele não assim, se preocupa com o que ele está fazendo em campo, que vem de fora não tem que atingir ele, por mais que ele pode se motivar com aquilo, agora ele ficar respondendo o torcedor, e o Jalen Reagor vem fazendo isso lá em Filadélfia. Então o Devonta Smith tem um confronto difícil contra os Raiders nesta semana, joga fora de casa. Se eu não escalaria ele, se eu tivesse outras opções, sim. Agora, se tu não tem muita opção viável aqui, ainda mais por falta de opção de repente, você pode até escalar o Devonta Smith. Os outros jogadores eu acho que não vale a aposta. Mesmo em ligas mais profundas, tente escapar. Jacoby Myers, ele, Nelson Agholor de repente. Kendrick Bourne teve uma big play, mas sempre essa big play pode aparecer até num confronto difícil, né? Não tem como prever isso. Mas eles têm um confronto difícil contra os Jets, que estão abrindo a porteira contra o jogo corrido, mas no jogo aéreo estão sendo consistentes. Então o Jacoby Myers pode ter aí um jogo complicadinho até contra o New York Jets. E uma dupla, eu diria dupla, porque o Tyler Boyd para mim já... com a volta do T. Higgins acabou o Tyler Boyd, né? Ele perdeu muito volume. Então, Ja'Marr Chase e T. Higgins que enfrentam a defesa dos Ravens nesse final de semana.
É um jogo interessante, é um jogo para se assistir, esse Cincinnati Bengals e o Baltimore Ravens, mas um jogo que vai ser complicado, como já falei pro Joe Burrow, vai ser complicado para os recebedores. Não duvidaria de um Ja'Marr Chase conseguir algumas escapadinhas, porque ele vem se destacando na NFL, né? Na pré-temporada não houve destaque, mas né, agora quando o bicho pegou mesmo, ele tá dando conta do recado. E o T. Higgins é uma opção mais profunda, né? Tem gente que não tem como escapar disso. O Tyler Boyd, sim, aí eu prefiro evitá-lo nesse confronto bem complicado contra os Ravens. E a minha aposta da semana é o Courtland Sutton. Ele vai enfrentar os Browns nessa quinta-feira. Mesmo que for o Drew Lock, eu ainda mantenho o Courtland Sutton. Acho que ele vai ter volume, acho que ele vai ter pontuação, acho que ele vai ser, quem sabe aí quase consiga bater um wide receiver 1 nessa semana, que tem uma pontuação relevante. Acho que ele vai conseguir ter nessa semana aqui, por isso ele é minha aposta na posição de wide receiver. Tight ends, Dallas Goedert do Philadelphia Eagles enfrentam os Raiders. Se tem problema nos wide receivers, sobra possibilidades com o Goedert. Ele ainda está no protocolo de Covid, ainda não foi ativado, mas deve ser ativado até o final de semana. E pode ter, aí sem agora o Zach Ertz, pode ser que a gente veja aquela explosão que a gente esperava do Dallas Goedert se o Zach Ertz saísse. Então, um jogo o mais favorável da semana, a equipe que mais vem cedendo pontos nas últimas 4 rodadas para tight end é o Las Vegas Raiders, e o Dallas Goedert tem capacidade sim de ser um tight end 1, de ser um tight end num curto espaço de tempo. Se for renovado o contrato dele agora com a saída do Zach Ertz, ele pode se tornar aí... Eu ainda quero acreditar que ele pode ser um tight end de elite pro nosso fantasy football, mas isso dificilmente vai acontecer nessa temporada ainda. Ross Dwelly, o tight end do San Francisco 49ers, enfrenta a defesa dos Colts, que vem tendo dificuldades para parar os tight ends adversários. Ross Dwelly, que vem jogando no lugar do George Kittle, não teve uma atuação boa no primeiro jogo. Quem sabe com o Jimmy Garoppolo ele receba um pouco mais de possibilidades aí, até porque ele teve jogos interessantes quando substituiu o George Kittle no ano passado. Não vem aparecendo nesse ano, quem sabe possa ter mais uma possibilidade agora já que o confronto é favorável. E um cara que sim, hoje é o tight end 1 da equipe, um dos caras que a gente mais tinha dúvidas antes da temporada, Hunter Henry, do New England Patriots. Ele encara o New York Jets nesse final de semana. E ele é o cara que está recebendo volume na posição. Então, você mantém ele no time. Eu, inclusive, peguei ele nos waivers, onde eu tinha Dalton Schultz. Consegui achar ele nos waivers ainda na semana passada. Já coloquei no time para mim não ficar sem nessa semana, não ter que ir atrás de outro tight end, vai saber quem. Já garanti o meu Hunter Henry e vou escalá-lo nesta semana contra os Jets. Os caras que não têm confrontos favoráveis. Se na semana passada Jordan Akins e Pharaoh Brown tinham confrontos favoráveis, nessa semana tem desfavoráveis. E quando eles tinham favoráveis, eu disse para não escalar, imagina quando eles têm um confronto desfavorável contra os Cardinals. Então, esquece. Mike Gesicki tem um confronto contra os Falcons, não é favorável para ele, porém também acho difícil você não utilizá-lo, né? Um cara que tem volume, a gente não sabe ainda a condição do Devante Parker, se for só o Jalen Waddle, a gente não sabe nem a condição do Tua, né? Tudo isso que aconteceu aí hoje. Eu não tô dando tanta bola para as notícias, tá, de Deshaun Watson, porque já foram tantas. Sempre acontece algo novo, tem muita cara de... Claro, tá chegando na trade deadline, né? Agora início de novembro, não é mais permitido fazer trocas. Então se algum time ainda quiser tomar uma atitude, é agora. Se quer tentar. A NFL não se pronunciou ainda porque ele não vem jogando, mas a gente não duvida que daqui a pouco ele está ativado, ele irá para jogo e a NFL vai lá e corta ele. Até não resolver aquele assunto fora extra-campo, ele não vai jogar. Pode acontecer, é um risco. Outros caras que também tiveram confrontos favoráveis semana passada e que eram, assim, o Ali Cox eu até aceitava escalar, saiu com touchdown, Jack Doyle disse para evitar. Nessa semana enfrentam os 49ers descansados e tem o pior confronto da posição. E quem é minha aposta? Eu vou novamente apostar no mesmo jogador da semana passada, Zach Ertz, do Arizona Cardinals agora. Oficialmente, já que meu time não vai querer, não vai querer, é bom, né? Não vai disputar nada nessa temporada, o Philadelphia Eagles. Estarei torcendo para Arizona Cardinals e bem pelo Zach Ertz, um dos ídolos de todo torcedor dos Eagles. Sensacional, um cara sensacional. A despedida dele foi sensacional desde o ano passado, quando ele já sabia que ia sair do time e que o time
se pudesse iria trocá-lo. Voltou, treinou, jogou, cara, assim, ele é um torcedor dos Eagles, então torcerei para ele ir bem e se não terminar a carreira nos Eagles, de repente no futuro que ele termine a carreira com mais um Super Bowl, agora aí daqui a pouco pelos Cardinals. Vou dizer que estou simpatizando com esses times dos Cardinals aí pelo Zach Ertz neste momento. Eles enfrentam os Texans nesse final de semana, tá? E há possibilidades, eu acho que eu apostaria porque justamente é uma aposta, e aposta tu tenta jogar alto. Vamos jogar no Zach Ertz nessa semana. Vou dar uma pausinha de 1 segundo aqui pra mim dar uma olhadinha nas perguntas que a galera mandou lá no Instagram e volto já num segundinho aqui pra respondê-las. Dei uma olhadinha nas perguntas aqui, tem muita pergunta que... Tem pergunta até que eu já respondi, hein? Quem me mandou aí a pergunta, um abraço aí, pra quem eu não vou falar quem, mas sobre o Thielen poder retomar o posto de wide receiver 1 nas temporadas, já falei podcasts atrás. Volta uns podcasts aí que eu já respondi essa pergunta. Não tá ouvindo todo dia. O que é isso? Outras perguntas eu respondi aqui, questão de backfield cara, dos Broncos, muita gente perguntando sobre dos Ravens também. A questão do Hopkins eu falei também aqui também. Jogadores nessa semana do apocalipse, das semanas de folga, comentei também, dando na segunda-feira já, né? Agora não é momento mais de ir atrás de waiver, já passou o momento, mas se ainda está disponível, eu falei também aqui quem tem matchups favoráveis aí. Então, algumas perguntinhas aqui que dá para responder ainda que não foram respondidas. Uma delas do chefe Léo Corradini: segurar ou não o A.J. Brown? Sim, eu acho que o último jogo eu gostei do que eu vi, eu acho que foi um bom jogo em relação ao outro, uma boa evolução. Sem o Julio Jones na próxima partida pode ser mais um passo, até porque o confronto é favorável contra os Chiefs. E então eu nesse momento ainda seguro, eu acho que ele ainda vai ser um produto bem importante aí nessa temporada de Fantasy Football. Pergunta do Will JS, Will com Y, hein? Rashad Bateman, dos Ravens, é um bom nome para reservar no banco? Sim. Até comentei, mas comentei pouco sobre ele. Eu tenho até expectativas desse cara. Eu acho que ele pode sim se tornar um alvo interessante. Problema para quem tem Mark Andrews, para quem tem o Marquise Brown. É um cara versátil, é um cara que pode ajudar nessa questão do Lamar Jackson, eu diria transição, né? Porque o Lamar Jackson, a gente vê que ele tá passando mais a bola. Ele tá sendo um cara mais passador, ainda resolvendo com as pernas. Mas o Rashad Bateman pode ser um novo futuro alvo preferido. O Marquise Brown tá jogando muito nessa temporada. O Mark Andrews tá bem. Mas eu acho que o Rashad Bateman tem um caminho aberto aí pra dar um passo a mais já ainda nessa temporada. E ter ele no banco. Nesse momento, mais pra ele não dar um estouro e tá no time adversário ali na frente. Então mantém, se tem possibilidade de manter, pode manter. E a pergunta do Luiz Dantas: Pittman ou Corey Davis no flex? Jets enfrentam os Patriots. O que aconteceu na última vez que os Jets enfrentaram os Patriots? Foi o jogo dos fantasmas novamente. Agora só que a diferença é que o ator principal não era o Sam Darnold, era o Zach Wilson. Por isso eu descarto o Corey Davis nessa situação e eu iria de Pittman. Pittman é a opção 1, a gente pode não ter T.Y. Hilton. O confronto não é dos melhores, mas também não é dos piores. Carson Wentz saudável, pode passar bastante e o Pittman vem recebendo volume. Então, pra mim, desses dois. No flex ainda, Pittman, sem dúvida nenhuma. Certinho, esse foi o nosso podcast de preview da rodada 7, a rodada da semana de folga apocalíptica do nosso Fantasy Football. Espero que vocês passem bem. Quem conseguir ganhar nessa semana, eu tenho certeza que muita gente vai comemorar muito de ganhar com reserva, de ganhar com elenco. Mas agora começa a ficar bacana o Fantasy, né? O cara tem que começar a manobrar o elenco. Aí tu olha pro elenco, tem gente machucada, tem gente que não vai jogar, tem gente que não vai conseguir ter gente para jogar nessa semana, com certeza. E assim vai indo. Mas o Fantasy é isso. O Fantasy é a diversão e é bom por causa dessas
Quando tu acha que tá tudo perdido, pode ser tua chance de dar a volta por cima, e quem acha que tá garantido pode começar a se complicar nessas semanas de folga. Certinho? Boa semana a todos, que seja um bom final de semana de fantasy pra todo mundo, que todo mundo consiga vencer todas as ligas, ó, todo mundo dá pau aí, vai dar um bug todo mundo vencer nesse final de semana. É claro que isso não vai acontecer, mas se perder, não desanima, semana que vem a gente tá de volta aí. Certinho? Até semana que vem então, um abraço.